Bom dia, boa tarde, boa noite aos afetos e desafetos. Aliás, terei mais desafetos ao final desse vídeo, aparentemente, pois eu vou falar de inteligência artificial. Sim, inteligências artificiais. Você lembra do filme? Não vou falar especificamente do filme, mas da tecnologia que vem se desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos, né? Nas últimas décadas, e já chegou a um grande ponto que vale a pena discutir. Aliás, alguns eventos recentes têm trago a discussão das IAs para o centro, né, da discussão artística. O que aconteceu que trouxe essas máquinas para discutir com os artistas, né, que causou tanta polêmica? Assim? Vocês não estão sabendo, algumas IAs foram desenvolvidas para aprenderem a gerar trabalhos artísticos de duas dimensões, né, pinturas, imagens 2D, pintura digital. E o que acontece? Tem muitos artistas já se revoltando enfim, procurando soluções, pedindo leis, apoio de governos, que seja, para proibir as inteligências artificiais, pois algumas pessoas têm clamado que elas vão tomar os empregos dos artistas. E, de fato, as inteligências artificiais que têm trabalhado com imagens recentemente, elas têm tido um bom resultado, um resultado de fidelidade visual muito grande. Elas fazem um trabalho de boa qualidade em poucos minutos. Você digita o que quer e imediatamente a IA é capaz de traduzir aquilo numa imagem. E se não ficar lá muito bom, você pode escolher algumas opções e ela vai continuar tentando melhorar aquilo. Muitos artistas então já se pronunciaram. Alguns artistas clamam ter perdido empregos, outros clamam que perderemos empregos. E eu vou me incluir nessa porque eu sou ilustrador também, mas eu trabalho mais com design de status hoje em dia. Mas eu também faço ilustração, sketches para clientes como freelancer. O suposto problema é o seguinte: alguns clientes vão optar pelas IAs porque elas são mais baratas e produzem um maior número de imagens em uma qualidade maior. Aliás, elas têm aprendido tão bem que você pode atualmente pedir para as IAs fazerem um estilo similar a de um artista que você gosta. Supondo, é claro, que a IA aprendeu com ele. O problema todo aí é o seguinte: essas IAs precisam ser treinadas. Né? Como toda IA precisa de um período de treinamento, ou seja, ela precisa ter acesso ao material e ela precisa tentar e errar milhões de vezes. Como as IAs estão em um ambiente virtual, elas podem errar à vontade. Não como nós humanos, que um erro pode causar até consequências graves. As IAs não. Se ela tiver que aprender, se uma IA tiver que aprender a dirigir, ela vai aprender um ambiente virtual e ninguém sai ferido. E essas IAs recentes estão sendo treinadas com imagens de bancos de dados, de imagens por aí, como sites de portfólio de artistas. E isso tem gerado esse problema, pois muitos artistas agora veem que os seus estilos foram copiados pelas inteligências artificiais. Quando eles demoraram anos para aprender as suas técnicas, as IAs aprenderam em algumas semanas e já têm conseguido muitos clientes. Bom, antes de entrar em qualquer coisa da IA, o cerne mesmo do vídeo é trazer alguns paralelos mitológicos para a gente poder dar uma analisada, né, com o que isso parece, qual que é o simbolismo da IA. Bom, eu vou começar aqui com um que é bem famosinho, que é a caixa de Pandora, ou o jarro de Pandora, se a gente utilizar a tradução correta. A caixa de Pandora é uma história já bem conhecida e ela progride da seguinte maneira. Bom, vocês lembram de Prometeus. Prometeus rouba o fogo dos deuses e entrega para os homens. Isso deixa os deuses revoltados, uma vez que o fogo era algo exclusivo deles. Mas agora os homens têm acesso ao fogo dos deuses. Então Zeus, para se vingar, cria uma mulher muito bela, com várias qualidades, e junto com todos os deuses, incluindo Atena, que supostamente é uma deusa muito boa, eles juntam e colocam toda a maldade que eles puderem criar dentro de uma caixa ou de um jarro, e
fecham esse jarro e Zeus entrega esse jarro com tudo que há de ruim para para a primeira mulher, né? Então ela é a primeira mulher criada por Zeus, a Pandora. Então entrega a caixa para Pandora e manda ela para a Terra, onde ela se casa com um homem, né? Um homem apaixona por ela, enfim. A história progride até que em um determinado momento da vida a Pandora abre esse jarro, essa caixa, contra os conselhos do próprio Zeus. Claro, Zeus sabia que ela abriria a caixa, não há dúvida. Mas foi a curiosidade dela que a fez abrir. E quando ela abre, vocês sabem, todo o mal que havia sai de dentro da caixa. Assustada, ela tenta fechar a caixa para impedir que mais coisas saiam e acaba segurando dentro da caixa a esperança. Isso dá uma mensagem bem bonita, né? Fala que apesar de que todas as coisas ruins tenham sido liberadas pela curiosidade, ela também tem uma mensagem sobre a esperança que nos permite vencer essas coisas ruins que foram libertas da caixa. Essa esperança que nos mantém caminhando para que a gente possa é, é, proceder nessa vida, num mundo onde tudo que há de ruim gira o mundo e dá suas voltas e faz o seu péssimo trabalho, né? Destruindo tudo que a gente conhece. E esse conto, ele é não só inspirador, né? Mas ele mostra que a curiosidade do homem pode o levar a lugares desconhecidos, a lugares perigosos. Essa mesma curiosidade, se ela estiver regrada de esperança, pode nos trazer grandes invenções também, grandes descobertas. Mas em tudo isso há um grande perigo. Certo? Até aqui a história da Pandora é bem conhecida. Eu vou trazer uma outra, um pouco menos conhecida, que é de Eólio. Bom, a história de Eólio é a seguinte. Primeiramente, quem é Eólio? Eólio, ou Aeolus, é o deus dos ventos. Foi feito o deus dos ventos supostamente por Zeus, capaz de controlar os ventos e conhecedor dos ventos. Ele vive na ilha de Aeolus. E não sei se vocês lembram do Odisseu, da Odisseia famosa. Em, em suas viagens, né, que na realidade são todas acidentais, ele acaba parando na ilha de Aeolus. Lá ele enfrenta os Ciclopes e se encontra com Aeolus. E eles começam a conversar. E ele fica um tempo junto com Aeolus, né, no palácio dele, contando as suas histórias. Então Odisseu ele entretém Aeolus com suas histórias, né, suas viagens que são inusitadas. E, bom, sabendo que o interesse de Odisseu era voltar para casa, Aeolus prende, ele já teria aprendido isso há mais tempo, mas ele prende os três ventos, três dos quatro ventos do mundo, e coloca eles dentro de uma espécie de cantil feito de couro. E ele entrega esse cantil para Odisseu e diz: olha, prendi os três ventos aqui, com exceção de um, com exceção do vento oeste, pois o vento oeste continuará soprando para que ele leve o seu barco de volta para sua casa. Esse é o meu presente. Então Odisseu pega esse presente, entra no barco com os seus marinheiros e durante a viagem Odisseu adormece, um sono pesado, e os seus marinheiros, curiosos, mais do que curiosos, com a expectativa de achar ouro dentro dessa bolsa de couro, desse cantil, eles abrem, achando que tinha ouro, abrem esse cantil, liberando os outros três ventos. Bom, não preciso dizer que a ventania é absurda, né? E ela chacoalha o mar e manda de volta o barco de Odisseu para a ilha de Aeolus. Bom, e agora ele não tem mais o favor de Aeolus, né? Aeolus está muito, muito nervoso com ele, possesso da vida, que abriu, que não era para abrir, e foram tragos de volta para a ilha. E eles são expulsos, é claro, da ilha de Aeolus e tem que se virar depois, dessa vez sem vento favorável, como Aeolus tinha prometido na outra ocasião. Mas qual que é a mensagem dessa parte? Bom, em paralelo a gente tem
esse abrir daquilo que não se deve, que vai resultar em uma consequência grave. Mas o motivo dessas coisas acontecerem é um pouco diferente. Enquanto com Pandora envolvia muito a curiosidade, na Odisseia envolve ganância. E a ganância fez com que os marinheiros abrissem o que não deveriam e fossem arremessados para onde não deveriam. Ou seja, a ganância te levará aonde? Pela ganância você descobrirá caminhos, mas esses caminhos são quais? Seja pela ganância, seja pela curiosidade, as IAs chegaram. E assim como os conteúdos, tanto do jarro quanto do cantil ou da bolsa, jamais voltarão para os seus recipientes. Esses conteúdos hão de perambular pela terra até o fim dessa sociedade. Não teremos mais grandes opções, uma vez que os únicos capazes de colocar as coisas de volta nesses recipientes são os deuses. E os deuses não se agradam dos humanos nesses contos, né? Então é necessário um poder que o humano não tem para devolver aquilo para o lugar de onde veio. Na era da informação é ainda pior, uma vez que se algo está na internet, ele jamais volta. Então esse conhecimento, ele não deixará de existir. As IAs estarão aqui conosco e elas continuarão a estar. O desafio agora é usar o conteúdo do Jarro de Pandora à esperança. E através da esperança, discutir formas de se agir em relação a essa descoberta. Vejam bem, algumas coisas graves podem surgir da própria luta contra essa tecnologia. Imaginem só, a tecnologia ela tem pego pedaços de imagens para fazer uma imagem nova. Quando nós fazemos isso, chamamos o resultado do trabalho de transformativo e clamamos que é uso justo. Nos Estados Unidos é uma lei chamada Fair Use, que permite que você avalie conteúdos, modifique conteúdos que não são seus e eles passam a ser seus porque foram transformados. Então vai desde mashup de música, né, a coisas como os DJs do Daft Punk sempre fizeram, né, que eram pegar pedaços de músicas antigas, jogar um efeito de reverb, cantar por cima, e chamavam aquilo de uma música nova. E tiveram seus problemas legais, mas sempre tiveram vitórias, porque é considerado um conteúdo transformativo. A gente tem também uma prática comum na indústria, principalmente dos filmes hoje, chamada matte painting, ou também conhecida como photobashing. O que é o photobashing? É você fazer uma colagem de fotos. As fotos podem ser suas ou não, mas você faz uma colagem de fotos e transforma, o resultado final não é nenhuma das fotos, mas um amálgama de todas as fotos usadas para gerar algo totalmente novo e inclusive diferente, muitas vezes em tema, do que qualquer uma delas seria em separado. Uma lei que proibisse a IA com base em plágio poderia interferir no uso de photobashing, matte painting ou kitbashing, no caso do 3D, ou talvez dos mashups musicais? Será que se tentarmos parar uma coisa, não pararíamos outra? Não afetaríamos uma outra indústria? Então, são discussões que devem existir, né? E devemos entender como agir corretamente com essas ferramentas. Certamente, a IA se tornará uma ferramenta de uso dos artistas, seja para exploração de conceitos visuais, seja para resolução de problemas, por exemplo, na representação anatômica, ou talvez ela seja péssima nessas coisas. E talvez o fato dela não saber resolver esses problemas é onde entra o human input, que é o toque humano ali para corrigir os erros que a IA não é capaz de ver.
Então, certamente não seremos excluídos do quadro geral, mas em alguns casos, as IAs certamente dominarão. Certas ilustrações que devem ser extremamente simples e baratas, certamente serão tomadas pelas IAs. O que devemos fazer? Como devemos nos comportar? É importante entender que qualquer das coisas que decidirmos, devemos levar em consideração a moral e a ética, uma vez que algo em si não é bom ou mal, mas é o seu uso que vai o torná-lo bom ou mal. Uma rocha pode servir para edificar um altar ou solidificar a planta de uma casa, mas ela pode ser usada também para matar o seu inimigo, seja no lance de uma funda ou com um golpe certeiro. Então é necessário que entendamos e não cometamos os mesmos erros da geração pós-bomba atômica, que acreditava, veio de uma geração que acreditava que a tecnologia iria suprir todas as necessidades do homem e o faria transcender e vencer suas limitações humanas. Mas a tecnologia os trouxe a bomba atômica. Então se tornaram céticos, se tornaram depressivos, esqueceram completamente a sua vida espiritual, esqueceram completamente o seu dever moral, se tornaram relativistas e, ao mesmo tempo, desligados, desconectados dos prazeres da vida, a não ser que fossem aqueles fúteis, né? Se tornaram cada vez mais fúteis e começaram a perceber que os prazeres, na opinião deles, seriam agora apenas aqueles mais imediatos, aqueles prazeres mais primitivos. Então não podemos cair nessa mesma armadilha. Devemos manter a esperança e produzir coisas novas, seja conteúdo, seja novas discussões, justamente para elevar o nível moral e cultural da nossa sociedade e assim permitir que os próximos, após que vierem depois de nós, que eles possam ter arcabouço moral para decidir coisas como essa, que eles não fiquem perdidos. Bom, agradeço a todos que viram até aqui. Peço que deixem um like, um comentário no vídeo, se gostou ou não do conteúdo, qual a sua opinião sobre as IAs agora já estarem trabalhando e potencialmente retirando o emprego de artistas. Qual a sua opinião sobre isso? Que lado você se posiciona? O que você acha que é uma boa solução para esse impasse? Se possível, também dá uma compartilhada, mostra para quem você acha que vale a pena essa discussão, para quem gosta desse tipo de coisa. E, bom, eu te vejo aqui no canal. Espero colocar pelo menos 2 vídeos por semana. Agradeço a todos, aos afetos e desafetos. Espero que isso tenha iluminado um pouco o seu dia, dado a você um pouco mais de conhecimento. Ou, na pior das ocasiões, que tenha sido um entretenimento para a sua noite. Até.